Bom dia, senhores telespectadores, cidadãos rio-bonitenses, aqueles que estão acompanhando mais uma vez os nossos comentários, né? A proposta do nosso projeto de entrevista, de trocar ideia com a juventude. Hoje eu estou aqui do lado do nosso amigo, o William Teixeira, estudante universitário, né? Da faculdade, ele estuda na UF, um dos usuários do ônibus da faculdade, que o questionamento fica muito em ponto, em voga hoje na nossa cidade, questão dos universitários, e também ele estuda na parte de comunicação da UF e é um jovem atuante, trabalha na bolsa, tem uma bolsa do CNPq, entendeu? Atua como monitor na iniciação científica, entendeu? Então, quer dizer, é uma pessoa que hoje tem muito a agregar e tem opiniões fortes. Eu acho que é importante apresentarmos isso para a sociedade. Então vamos lá, William Teixeira, para a gente começar bem um assunto, Helena, que eu sei que é um assunto que você gosta de bater muito e tocar nesse detalhe, Comperj. Certo. Bem, primeiramente, olá a todos os internautas aí que estão ligados no Facebook, no YouTube. Quero dizer que é um prazer estar aqui à frente também da campanha de Solange. Quero falar que o Comperj vai trazer muitos empregos e qualificação profissional aqui para a nossa cidade. Mas qualificação profissional precisa de alguém preparado, né, para administrar Rio Bonito. Uhum. Mas isso hoje Rio Bonito perdeu a qualidade técnica, entendeu? Em si, né? Perdeu. Aliás, uma pergunta, nós já tivemos? Nós já tivemos? Eu sou obrigado, nós já tivemos qualidade técnica, porque aquele circuito, né, que nós aqui sempre foi básico, né? Normal, eu fiz normal, não tem como falar no curioso, né? Normal, técnico de contabilidade, auxiliar e técnico de enfermagem. Quando tinha mecânico e técnico de mecânico, tá aí. Você não tem muita opção na cidade, né? Não tem. Tem aquele curso técnico lá no CIEP. Mas enfim, o Cefet é uma boa opção para a gente, universitário, para fazer um segundo curso, né? Especialização, enfim, tem vários cursos do Cefet hoje que é interessante para a população de Rio Bonito. Mas para você entrar no Cefet, precisa de uma prova. E essa prova não é fácil, né? Inclusive a UF. Enfim, vestibular em si, público, hoje em dia, não é fácil. Hoje nós temos na cidade o Polo CEDERJ, que oferece o pré-vestibular também, totalmente gratuito, né? Em parceria com as universidades consorciadas. Mas precisamos trabalhar na educação básica de Rio Bonito, que é a educação municipal, né? Que compete ao governo municipal. Não adianta atender, inclusive hoje tem o chamado o coeficiente o índice o IDEB. Não adianta você entrar e você ter toda a estrutura aberta, pública ou gratuita, se você não consegue preencher os requisitos para ter acesso. Aliás, é um problema causado, inclusive, pela tal da aprovação automática. Né? Para o colégio receber verba, tem aquela história, né? Da aprovação automática e tudo mais. Enfim, o CEDERJ para vestibular prepara os alunos, né, os vestibulandos para fazer a prova da UF, FRJ, Cefet, Unirio, para as principais universidades, tanto pública como particular. Mas hoje sabemos, Nadelson, que uma faculdade pública, para ser instalada no município ou em qualquer cidade, ela precisa de ter um mapeamento geográfico, econômico. E hoje Rio Bonito não se encontra nesse âmbito, né? Não se encontra nesse âmbito econômico. Precisa desenvolver a economia e o social em conjunto. Mas não há possibilidade de fazer um campus virtual, por exemplo, já tem Rio Bonito, né? Você fazer você faz a educação à distância. Certo. Né? Porque, por exemplo, hoje tirando engenharia, medicina, direito, odontologia, que são cadeiras, você precisa ter um acompanhamento e você tem que atuar, precisa ter uma estrutura muito complexa em volta.
você consegue pegar a maioria das cadeias e colocar nesse estilo de educação. É um outro problema principal, porque a sociedade não consegue pegar os utensílios e evolução tecnológica como nós estamos fazendo agora. Nós estamos gravando aqui e estamos entrando na casa de todo mundo. Se tiver a gente assistindo de Israel, Inglaterra, Estados Unidos, a gente vai falar da mesma forma e não tem porque não há limite. Né? Mas as pessoas imaginam que a universidade tem que botar aquela caixinha em volta, salinha, professor, quer dizer, você acaba fazendo uma limitação porque é criar uma expectativa até mesmo de certa forma desnecessária. Com certeza. E segundo as pesquisas hoje, o EAD, né, que é o ensino à distância, está sendo altamente procurado, justamente para aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro, se encaixa perfeitamente no âmbito de Rio Bonito. Precisa divulgar o Polo CEDERJ, que oferece os cursos de matemática pela UF, de computação pela UF e de pedagogia pelo Unirio, entendeu? Muitas pessoas de Rio Bonito param e comentam comigo: poxa, William, mas não tem universidade de Rio Bonito, faculdade de Rio Bonito? Não, tem universidade. Se encontra a FACEP, Faculdade Científica de Rio Bonito, e também se encontra o Polo CEDERJ. Esse Polo CEDERJ não é divulgado com tanta eficiência assim, que é um benefício, né, para a população. Eu sinto, inclusive, uma coisa que você tocou nesse assunto agora, eu sinto que é até uma questão de preconceito. Isso, justamente. É um preconceito, não que ensina à distância, não tem, quer dizer, a pessoa faz, ela vai sair com o mesmo diploma, se tivesse a questão presencial. Então, eu não tenho vergonha de falar, quer ver só um exemplo, eu sou da UF, eu fiz UF, UERJ e um tempo FRJ. Mas é uma coisa que eu fiz ali um ano, então é uma coisa que era certa nas 3 áreas. Fato, greve. E tinha professor que eu assistia só a primeira aula e a última. O cara tem histórico em Harvard, doutor, isso eu não vou ser tão longo que eu estou a fim de macular a voz de ninguém, é claro, entendeu? Mas quem estudou e passou pelas experiências que eu passei na UF, quem passou pela UF sabe do que eu estou falando, por exemplo, que muita mais da UF, que detalhe, a gente acaba tirando o CE estudando porque é milagre mesmo, porque não tem falta de dinheiro, você tem até biblioteca, mas o acesso é muito limitado, é muita chance, muita dedicação e vai. Aí você tem que pegar 30 bibliografias para ler, fazer um trabalho no fundo da BNT, no mínimo de 70 páginas, jogar lá adiante, o cara vai ler aquilo ali e vai jogar a nota, acabou. Eu não vi esse professor, só vi na primeira e na última aula. Porque ele recebe para dar aula, mas a prioridade em função é pesquisa. E apresentar simpósio, entendeu? Palestra. Aí, por exemplo, esse professor que aconteceu na minha falou assim: olha, gente, vocês fizeram greve, onde vocês? Eu não fiz greve, eu estava aqui, mas não compareceram. Agora a verdade é o seguinte: eu não vou deixar de fazer um atendimento de o circuito. Eu tenho palestra a apresentar em Buenos Aires, Cidade do México, Amsterdã, está agendado praticamente há 18 meses. Aí porque simplesmente o governo não chegou a um acerto de não estar satisfeito com o salário, entendeu? E fizeram greve, eu vou alterar uma agenda que eu vou receber uma quantia considerável para cada eu vou realizar, além de já estar com passagem tudo pago, porque não, tá aqui, aí botou no quadro, o tema é esse, bibliografia, último dia de aula vocês vão trazer, quem trouxer está aprovado, e eu vou ler a nota acima de 7, que eu não sei como é que está hoje na UF, mas na minha época o CR era 7. Né? Quem apresentar o trabalho, desde que ele esteja escrito, tenha lógica, 7. E em cima do conteúdo eu vou botar e tirar o 10. Esse cara tirou 98 na nota. Entendeu? Pô, graças a Deus. Mas eu tô tentando por fato que é o seguinte, eu não vi o caboclo. Aí o EAD CR6. Mas enfim, o Polo CEDERJ deveria ser mais divulgado, porque você não está estudando no CEDERJ, você está estudando na faculdade consorciada. Você está estudando na UF, você está estudando na UFRJ, você está estudando na Unirio. A diferença é que você está indo, por exemplo, o caso de Rio, você está indo para o municipal. Para o municipal, em anexo, o Polo CEDERJ em anexo, o municipal fica atrás do municipal. Enfim, tem biblioteca, tem várias, tem N coisas ali, tem a tutoria presencial de todos os cursos, pedagogia, matemática e computação. Enfim, eu acho que um governo tem que ser participativo. Outro ponto interessante que eu tenho notado na internet, muita gente tem batido bem para a questão de estar envolvido com essas questões de estratégia de campanha. E eu, de certa forma, emprestei minha rede social para fazer isso por uma questão de acreditar que se não fizermos alguma coisa agora nas questões sociais e econômicas, a nossa cidade ela vai parar. Mas sair das questões políticas e partir para as questões de análises sociais e até mesmo de propósito, a gente voltar para a entrevista que é o foco,
há um ponto interessante nisso tudo, que como você acabou de colocar agora, mas por exemplo, eu já vi coordenadores de outros núcleos, inclusive no próprio Rio de Janeiro, apresentando proposta para no final da eleição conversar com a Solange, porque tentaram conversar dos últimos anos, não conseguiu, para ampliar o curso, tipo o FJ, trazer o curso de letras, trazer pós-graduação, entendeu? Quer dizer, a cadeira pode ampliar, você pode ter aquela áreazinha pequena ali, mas você pode ampliar a cadeira para atender a sociedade de uma forma tão absurda, entendeu? E com tão pouco. E hoje com a internet, por exemplo, digamos que com um projeto de internet de banda larga, de graça, ou então você botando a um preço popular, que eu não sei como é que vai ser desenvolvido isso, as estratégias acontecer depois do resultado das eleições e os implementos após o dia 1º, mas vamos lá. Imagina cada pessoa com a internet em casa, você não precisa, só vai ao polo para você prestar a questão da avaliação. Avaliação e tirar dúvida, né? Com o professor, com o tutor à disposição lá. Você tem tutoria, dependendo do seu horário, você pode marcar a tutoria. Tutoria EAD. O professor fica lá disponível para você na universidade. Entendeu? Isso é muito interessante. A pessoa pode trabalhar, pode estagiar e no final do dia você tem aquela flexibilidade. Existe um endereço eletrônico para isso? Existe. Você tem? Passa para o nosso... www.cederj.edu.br. Pô, legal, a iniciativa, se na minha época tivesse isso, teria me poupado 4 hernias de disco que eu tenho nas costas hoje. Inclusive eu estou em crise, por exemplo. Olha só o impacto que isso dá para quem está no interior. Né? Agora, mantendo a mesma linha, o mesmo link, William, você vai até rir agora. Ônibus universitários. O envelopamento do ônibus é bonito. Ele é bonito. Inclusive, antes de ontem, se eu não me engano, foi quarta-feira, né? Que hoje é sexta-feira que a gente está gravando esse vídeo. Quarta-feira fui à UF, né? E estava chovendo muito, como todo mundo sabe, inclusive Rio Bonito, Niterói, nesse trajeto, estava chovendo muito. E dizem por aí que a gente fala demais, a gente não fala demais, entendeu? O ônibus universitário está precário. Ele hoje, o envelopamento dele se chama ônibus universitário, mas ele é usado inteiro para diversos setores que não deveria ser usado, entendeu? O ônibus universitário hoje, ele tem envelopamento, como eu falei, de universitário, mas ele não é universitário. Quer dizer, um ônibus, que pelo menos na minha época era assim, eu cheguei a pegar esse período que foi o início, quando eu saí, eu deixei de usar o serviço. Mas nós tínhamos uma rota de manhã, a rota de tarde e a rota de noite. Certo, existe essa rota ainda, porém, ele é atendido também na saúde, porque temos 4 ônibus, né? Nós temos 4 ônibus. Ele é utilizado para saúde, ele é utilizado para eventos extras universitários, entendeu? Ele não é utilizado somente para o universitário. Eu acho o seguinte, que a gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer aqui aumentar o nosso ego, não. A gente está visando a educação do município. William, agora me mata a curiosidade aqui nesse aspecto, eu também estou afastado dessa realidade há muito tempo, né? O que acontece? O ônibus universitário se usa e essa desvinculação ou acréscimo de utilidade do ônibus, em que de fato isso afeta o serviço para você? Questão de horário, de rota, em questão de serviço, ou você está falando simplesmente da questão do desgaste? Da manutenção do veículo e da segurança em si, né? Porque quanto mais os ônibus são gastos, quanto mais os ônibus são usados, há um desgaste de pneu, há um desgaste também dos motoristas também. A gente está falando aqui, tem que jogar um papo reto, entendeu? Há um desgaste total. Os motoristas são os mesmos que mantêm esse circuito funcionando nos turnos e fazem esses trabalhos extras para... É a mesma equipe? São quantos motoristas hoje disponíveis? Olha, eu não sei exatamente quantos motoristas que são, qual os horários deles. Eu vou na parte da manhã e volto à tarde, entendeu? São 2 motoristas que ficam revezando e tudo mais. Mas eu não tenho como dizer para você, são X motoristas, eu não tenho essa informação. Mas, de certa forma, desgasta o ônibus, entendeu? Desgasta. Um ônibus hoje, ele não tem nem simplesmente o básico daquela borrachinha que veda as janelas, da chuva. O ônibus, quarta-feira, como eu falei, fui à UF,
tava chovendo muito e molhou dentro do ônibus. Entendeu? Então a gente tava reclamando que senta mais para trás do ônibus, no fundo do ônibus, e tava molhado, tava encharcado o ônibus. Entendeu? Aí é complicado viajar assim no transporte. É interessante que eu vejo você falando isso, eu tô vendo a mesma novela que acontecia entendeu? Comigo, né? Aí falam que na época de Solange o ônibus foi pior. Não, o ônibus é igual. Só o envelopamento ele é mais bonito por fora. E é utilizado para as outras coisas também. Você tocou num ponto interessante. Isso tem exatamente que deve ter uma semana atrás, eu até publiquei, foi uma publicação foi feita de Silvio Jardim, o pessoal ficou na mão, foi até você que publicou junto com o Lucas. Aí apareceu uma pessoa do staff do município, na hora que eu fiz o comentário, mas eu só compartilhei e botei na rede. Agora é claro, eu compartilho na minha rede já está automaticamente para 3 mil pessoas. Quer dizer, cada um pode chegar a um nível de até 100 mil ou 1 milhão. Então não tem como medir até onde essa coisa vai. Né? Aí o outro me chega lá embaixo, faz parte do staff do município do governo atual, e me fala, mas não houve conteúdia, não houve, eu só propaguei informação. Acho que o cidadão tem memória fraca, que eu tenho certeza que no governo anterior a questão o serviço era bem pior. Aí não, eu fui obrigado a ter que manifestar. Aí vem o famoso circuito do que eu falo que é o adorador do jogador de futebol, entendeu? Aí começa a vir, não, que concorda, etc. Não, eu falo assim, gente, desculpa, mas eu não estou entendendo, mas já que tocaram no assunto, é estranho, porque eu não consigo compreender. Quer dizer que eu vou prestar um serviço ruim com um ente público, porque o governo anterior era horrível, então eu vou tentar fazer o serviço igual, então um pouquinho melhor, para manter o serviço, quando na realidade nós pagamos caro, contribuímos impostos, é um serviço tiro. A verdade é essa, Rio Bonito é um ostracismo. Investimento tecnológico, criação de emprego, a parte técnica a gente começou nessa entrevista, é isso, você não tinha muita opção, quer dizer, é uma coisa que está há 50 anos assim, entendeu? É até uma covardia que faz questão de pegar isso e jogar para Solange, jogar para Isabel, está há 50 anos assim. Isso, a gente tem que pensar em mudar, não olhar o passado e tentar, de maneira pejorativa, olhando para o candidato. A gente tem que pensar que Solange hoje foi deputada, né? Ela foi deputada, estava exercendo o cargo como deputada, mas ela tem parcerias. Tem parcerias, governo federal, estadual, e tem como trazer o melhor para o nosso município. Ela é a mais preparada hoje, no meu ver, ela é mais preparada. Mas não, isso aí eu não tenho dúvida, questão de currículo, de atuação, eu não tenho dúvida que a Solange Freire de Almeida até mesmo foi necessidade, porque a gente tem uma cultura do cimento. Eu estava até conversando agora no Facebook, estava assim, Adelson, se não botar cimento não vende, né? Um amigo meu comentando que é muito popular no Facebook, mas é uma coisa incrível, que você obra, é posto de saúde que não tem enfermeiro, que não tem médico, com escola que não tem professor, que não tem cadeira, que não tem estudo para manter e vai. Então quer dizer, cada obra que faz sem sentido, só faz uma coisa, porque aumenta a despesa que tem que colocar a gente dentro, manutenção. O fácil, né, Deus, é construir. Isso daí é muito fácil, tem verba para isso. Mas o difícil é manter os ônibus, o PSF, que é o Programa Saúde da Família, funcionando. E isso lá no meu bairro, Boqueirão, não funciona. Não adianta falar que funciona, não funciona. No início estava funcionando, quando foi inaugurado e tudo mais, estava funcionando. Inclusive minha mãe é hipertensa e tal, estava medindo pressão e tudo mais, mas não está funcionando. Não está funcionando, falta o básico. Falta o básico lá. E o Boqueirão, até onde eu saiba, foi o bairro que teve o melhor investimento na estruturação. Isso, o ginásio poliesportivo foi muito bom, mas falta a segurança também. A segurança é um ponto muito importante. Guarda municipal em torno do ginásio. Isso falta muito segurança. E patrulhamento da polícia. A polícia 24 horas. O Boqueirão tem uma característica muito interessante, que o Boqueirão está dentro do Rio Bonito, no perímetro urbano, mas como ele está na entrada da Via Lagos e entre a BR-101, ele já pega uma característica de quadrante de tratamento por parte do ente público, como se ele fosse zona rural, né, seguindo para Boa Esperança. Então, quer dizer, como se aquela fatia que está o Boqueirão que faz BR-101 para cá e RJ-124, já assim, não vamos deixar de lado, mas é uma coisa interessante, você vê que é uma característica
interessante. Você vê uma outra área também que eu acho que muito porque não cresce. Mas não há incentivo também, fica ignorado. É o setor da BS, toda aquela área do Boqueirão, em diante até o Seu Jardim. Isso. Entendeu? Você vê que é uma área que não tem evolução, tem que se fazer procedimentos para incentivar o crescimento, entendeu? Nessa área para desenvolver, né? E olha só, a gente conversando de universitário, até um partido para desenvolvimento de população, mas essa dinâmica eu achei interessante da nossa forma de entrevista, que a gente não ficar preso naquela coisa e preso no só assunto. Mas voltando à questão do universitário, só para fechar, que detalhe, um dos maiores problemas hoje que está aparecendo na política é exatamente o plano principal vem cultura hoje, uma exigência dessa geração é cultura, educação, cultura, educação, saúde. E segurança e saúde. A saúde está vindo em quarto lugar, para você ver. A coisa chegou ao ponto que a saúde está vindo em quarto lugar, como geralmente era a primeira ou a segunda, né? Geralmente a educação, saúde e educação, né? Está vendo a mudança de configuração que é até legal, né? E ela é uma tendência do Sudeste que está inclusive se mantendo dentro da própria Rio Bonito. Isso até é uma questão de mudança de padrão. Mas por que eu estou tocando esse detalhe? William, você é universitário, já está com monitoria, já está de certa forma atuando em bolsa de pesquisa da sua área, que é muito interessante e importante junto com o CNPq. Aí vem aquele ponto aqui agora, de forma real, lúcida, qual é a expectativa de empregabilidade, de absorção do mercado de trabalho do William Teixeira para Rio Bonito, se as coisas continuarem como estão? Se as coisas continuarem como estão, Rio Bonito vai parar, né? Rio Bonito vai parar porque tem que haver um desenvolvimento econômico da cidade, desenvolvimento social e um planejamento. Não basta chegar e fazer obra, jogar obra para o povo. Não. Rio Bonito não precisa de obra. Rio Bonito precisa de emprego e, principalmente, antes do emprego, vem a qualificação. A gente, hoje, os universitários hoje, antes de ser universitário, né, no ensino médio, terceiro ano, eu pensei assim, poxa, eu vou prestar vestibular. Mas como que eu vou prestar vestibular? Fiz CEDERJ no pré-vestibular social, beleza, consegui passar. Mas tem gente que não tem educação básica. Eu estudei minha vida toda no colégio cinecista. Eu tive essa oportunidade. Eu também sou cinecista. Eu tive essa oportunidade. Inclusive, você estudou com a minha irmã. Quem é sua irmã? Alessandra. Alessandra, irmã de Buba? De Alex Buba? Não, de Alex Teixeira. Alex Teixeira, porque é Buba da bola. Isso. Caraca, meu irmão, como é que esse mundo é pequeno? Então, só agora que eu tô descobrindo isso aí, viu? Isso quem tem interatividade total, né? Pô. Inclusive a Alessandra estudou lá junto com você. Que legal, cara. Então, eu sou irmão dela. Aí eu tive essa oportunidade de estudar no colégio que te dá uma base legal, desde o prézinho lá, do infantil, eu estou estudando lá. Mas infelizmente, hoje, a população de Rio Bonito, a maioria da população de Rio Bonito não tem esse privilégio de estudar numa faculdade, num colégio particular. E aí que está a educação básica de Rio Bonito. A educação básica de Rio Bonito deve fomentar a educação básica de Rio Bonito. Pô, você tocou num ponto agora interessante. Vamos parar para analisar Rio Bonito. Você vê que a ótica da cidade atualmente está louca, em termos econômicos. Vamos lá, quanto é que está hoje a mensalidade de um colégio? Eu sei que minha filha é creche, então não tem como botar. Vamos botar aí R$300 de colégio. Por aí, 350. 300, botar Depende, ensino médio é mais caro. Vou botar R$300 de colégio, ensino fundamental, R$300 de colégio. Aluguel. R$1.000. 1.300. 1.300. Quer dizer, eu só estou falando do colégio aluguel. Entendeu? Se eu botar. Aí vamos parar para analisar. Caraca, quanto é de luz? Não, falta emprego, não botou dourado, eu vou botar colégio, aí o colégio, aí vou botar para analisar. Rio Bonito, o emprego é limitado. É limitado, porque não existe qualificação para você ter um mau emprego. Qual é a média salarial de Rio Bonito? Com muita sorte, R$1.000. R$1.000. Apertando bruto. R$1.000 bruto. Bruto, Vou botando tem descontos.
Como é que o cara vai pagar colégio, pagar aluguel, vai passar fome? Não, eu estou vendo que está acontecendo um grande milagre na cidade, que as coisas não se justificam, entendeu? Algo está acontecendo que a gente não consegue compreender dentro da cultura de Rio Bonito. É complicado, Adilson, porque falta qualificação para o povo de Rio Bonito e falta expansão econômica. Porque se um Cefet vir para Rio Bonito, precisa ter um desenvolvimento econômico na cidade, precisa a moeda circular. Entendeu? O exemplo está a Silva Jardim. Silva Jardim está crescendo, o desenvolvimento ali está crescendo, está expandindo. E isso também tem que acontecer em Rio Bonito. A cidade de Rio Bonito tem tudo para ser um polo universitário, uma cidade universitária. Você tocou num ponto agora, é muito interessante, que Silva Jardim realmente não tem como se questionar. Silva Jardim está crescendo. Está crescendo. Agora tem um ponto preocupante em Silva Jardim, que é a minha característica de Rio Bonito, do circuito, não tem jeito. Está crescendo, mas está crescendo com arrecadação com investimento público. Né? Você não vê a área privada evoluir, que é exatamente o que tem que evoluir, porque quanto maior for o crescimento e a atuação do setor privado, maior vai ser a arrecadação. É uma arrecadação virtual, que você está tirando esse tipo de mecanismo de incentivo envolvendo as verbas de Brasília e do Estado, aumenta de forma participativa a fatia do município em cima de algumas arrecadações, que é o caso da economia verde, que tem Silva Jardim, que Rio Bonito tem o Júlio Quintino, por que não entrou nisso? Não tem explicação, entendeu? Parece que Silva Jardim tinha em média 7 milhões em relação ao ISS verde, né? Então quer dizer, mas é um município, você não vê uma expressão econômica, a mesma coisa se repete com o Rio Bonito. O maior empregador da cidade no momento é o município, o maior investidor da cidade no momento é o município com licitações. Então quer dizer, você vê o Capitólio, então, mas ele não roda, ele não concentra. Aí vem aquele problema todo, que é o que mata o político da cidade, porque se o município centraliza tudo, quem entra no poder, se tiver de pia, não, você fechou as portas daquela pessoa, né? Entendeu? É por isso que o governo tem que ser participativo, tem que criar uma secretaria, não sei, o prefeito ou a prefeita que entrar, pode criar uma secretaria, tipo ouvidoria mesmo, para as pessoas também participarem do governo, porque quem bota o prefeito lá somos nós eleitores. A gente merece também essa participação pós-eleição, entendeu? Isso que está acontecendo aqui é muito interessante. Essa dinâmica deve também acontecer após eleições também para ajudar o prefeito. Não deve não, deveria, né? Porque a participação, então existem os conselhos municipais, existem, entendeu? Associação de moradores. A de Tocqueville, a democracia da América, né? A igreja, após o culto, se mandar botar um representante respondendo para aquela unidade, é uma pessoa representando a vontade de 300 membros da igreja. Eu preciso da associação. O homem sozinho é uma coisa, a associação, você pode mandar um representante, mas ele está representando uma ideia, é um contrato. Certo. Entendeu? Isso não existe na nossa cultura. Esse é o problema da organização. Isso é uma organização que tem que ser feita também, junto aos universitários também, para melhorar. Porque os universitários são cabeças pensantes. Nós somos cabeças pensantes. Eu sempre achei interessante, inclusive até o motivo de você estar aqui hoje, obrigado por você ter aceitado o convite, a proposta, né? Eu gostaria até de pegar outros universitários e participar, fazer esse mesmo projeto, que independentemente do período de campanha política ou não, entendeu? Eu acho que o projeto está pegando forma, né? E eu acho que essa forma tem efetividade, isso não pode parar. Com certeza. Né? Esse incentivo, mas o interessante é exatamente aí. Nós ignoramos as capacidades intelectuais da cidade. E a capacidade intelectual, por exemplo, na cidade está onde a força motriz é universitário. Entendeu? Se a gente ignora, se a gente não dá o apoio, não dá a estrutura para o universitário, a gente está dando um tiro no nosso pé. Entendeu? Agora é o problema, porque nós temos hoje 1000 universitários utilizando o ônibus. Certo. Mas são 1000 universitários que vão se formar, vão ser médicos, advogados, engenheiros, professores. Para onde é que esse povo vai ser absorvido? A universidade, a maioria das pessoas faz universidade em Niterói e Rio de Janeiro. Fazem estágio aonde? Estágio em Niterói e Rio de Janeiro. Por quê? Ficam próximas às universidades. Então, para
para fixar os universitários aqui na cidade, para a moeda local circular também, a gente vai gastar onde? Aonde que a gente faz estágio? Em Niterói. Vai gastar onde? Em Niterói. Então, para a economia circular também, que é importante, a prefeitura também tem que oferecer estágios, como ginásio poliesportivo, como tem aquele centro odontológico, que eu não me recordo o nome agora, não sei se oferece estágio, poderia oferecer também. Parceria, você tem interação. Dá uma bolsa lá, inclusive um jornalista comentou comigo, dá uma bolsa para esse aluno. Na reunião dos universitários que a gente fez com os 3 candidatos a prefeito, ele falou isso. Pô, dá uma bolsa. Inclusive eu estou pegando até um gancho, vou falar o nome do jornalista, Flávio Azevedo, falou comigo. Dá uma bolsa para aquele aluno. Por que a prefeitura não faz isso? Tem verba para isso. Entendeu? Principalmente os alunos de educação física, no ginásio poliesportivo. Eu estou há 20 anos praticamente vendo a questão dos ônibus universitários acontecendo, tem algo que me assusta. Isso não é uma crítica ao governo atual, mas sim à sociedade riobonitense. Por quê? Eu acho interessante o seguinte, a dinâmica, a ideia que fica da forma contratada, tipo assim, é um favor o ônibus, né? Isso. Essa ideia que o governo quer colocar é um favor, a gente não tem obrigação. Quando na realidade, que detalhe, é um favor que se não tivesse da eu, por exemplo, não tenho problema nenhum falar. Se não fosse hoje universitário, eu não teria ido à faculdade. Eu poderia até ter feito faculdade, mas eu teria que sair de Rio Bonito. Isso. Eu teria que ter ficar, mas quer dizer, eu não queria sair de Rio Bonito, porque eu sabia que se eu saísse, eu não iria voltar. Eu seria como a maioria da minha geração que a maioria foi e não voltou. Verdade é essa, vem pra cá de veraneio, da papai, mamãe, olá, tudo bem, certo? Isso. Tá tudo levando suas vidas. Então quer dizer, o ônibus aí não deixa de ser uma forma de um vínculo e uma forma de catalisador de renovação intelectual, renovação científica, mas principalmente de manutenção e permanência das gerações em transição. Então, se esse povo não tiver emprego para trabalhar, não tiver um campo de atuação e não tiver um incentivo cultural, estrutural qualquer para permitir que isso flua, essa máquina continue, não vai dar. Mas é que vem a ideia, e voltando para a questão que está acontecendo no raciocínio, porque a ideia que fica na cabeça é a seguinte, a forma como trata o universitário riobonitense é como se não quisesse que o cidadão riobonitense fosse a universidade. É como se todos ficassem parados, voltassem para a zona rural, para a Capina, para manter uma estrutura que está rodando. Então, quer dizer, me assusta. Eu sei que quando eu toco nesse assunto incomoda, é para incomodar mesmo. Porque vocês são o futuro da nossa nação. A gente não está pedindo demais, porque a gente pode prestar serviço para a população. Inclusive, como a gente pode ser microempreendedor, pode gerar lucro também para a prefeitura, entendeu? Pode gerar lucro, pode seguir a nossa área aqui dentro do município. E para isso tem que ter incentivo. Para a gente gastar aqui dentro, a gente tem que estar aqui dentro. Para movimentar a economia de Rio Bonito. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Investir no universitário hoje não é perca de dinheiro. Não, você não está perdendo dinheiro, a prefeitura não está perdendo dinheiro. A prefeitura está investindo no futuro da cidade. Futuros dentistas, futuros tecnólogos, futuros cientistas também, por que não? Por que não investir no universitário para futuramente estar trabalhando no Hospital da Civagas, na UPA? Meu sonho pessoal, eu falo isso e as pessoas têm ficado olhando, mas eu falo sério, meu sonho pessoal era começarmos, que eu digo para você, é um começo. A vinda da Escola Técnica Rio Bonito e o Senai seria o começo, mas meu sonho seria ver isso evoluir e se transformar num laboratório científico na cidade. Com certeza. Entendeu? Possível porque tinha um laboratório, uma farmacêutica da Civagas, então quer dizer, eu não vejo dificuldade agora, porque detalhe, tem que a coisa um passo de cada vez. Né? A gente tem que chegar a um nível de estabilidade econômica muito bem colocado e estabilizar os indicadores de desenvolvimento humano para a gente começar a subir os outros níveis e alcançar. Tem que conscientizar a população também que a universidade vai formar profissionais também, entendeu? Não é
A gente não vai sair dali para ser só estudioso, não. A gente está querendo seguir nossa profissão. Aliás, o universitário ele é uma fonte de conhecimento. Com certeza. Entendeu? Então, quer dizer, quanto mais universitários e técnicos nós tivermos, nós estamos fazendo algo chamado patrimônio cultural, patrimônio do conhecimento. Né? Isso é bom para o município também. Não, mas da forma como o município trata vocês e os governos têm tratado das últimas décadas, é como se o desejado do município é exatamente que a gente continuasse na enxada, entendeu? E plantando capim na zona rural, mas porque é estranho, a dinâmica não bate. Entendeu? A dinâmica não bate. Aí eu acho interessante, porque quando fala assim, mas é um favor, não tinha que ter. Mas quem fala que é um favor é exatamente o pai do filho que já está formado, está estudando, mas que não precisa do porque ele é comerciante, é industrial, ele não sabe o que é você ter que escolher entre você comprar um remédio, pagar um aluguel, ficar doente, até porque ele trabalha para esse tipo de dinheiro, e o filho dele, a pessoa faz que repete esse tipo de coisa, é que o cara não sabe que ele simplesmente ia trabalhar, apartamento em Canaim, então apartamento no Rio, faculdade, casa, faculdade, acabou. É diferente de quem trabalha, de quem tem que atuar, etc. Então, quer dizer, você vê que existe uma linha de pensamento da classe média, classe alta em Rio Bonito, sobre o assunto, existe uma linha básica que todos têm, que usa o ônibus, que é a maneira que é exatamente o que a gente está definindo aqui agora. O problema é aquele detalhe. Eu não entendo até hoje por que não há um encontro, a gente sentar e colocar o ponto em comum, porque é coisa incrível. Porque até mesmo quem dá opinião, que fala aqui agora, que não precisa, que esse negócio de agência, etc. Mas você tiver formado, acabou, vai ser o primeiro que te pegar, que te usar um serviço, que for utilizado. Então, quer dizer, é uma retórica até contraditória. Entendeu? É contraditório. E eu tenho isso acontecendo, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Olha, não tem problema de falar. Hoje eu sou servidor público, concursado judiciário. Entendeu? Mas eu digo que a vida me jogou para isso, que eu não estudei para isso. Eu estudei ciências sociais. Meu sonho era trabalhar com pesquisa antropológica e tribo indígena, eu trabalho na área de ciências políticas. Mas o interessante, sabe o que é? É que na época eu fazia UFA, eu cheguei a fazer uma entrevista para trabalhar como cadista na Via Lagos. E a Via Lagos, eu passei pela bateria de teste rápido, me apresentei. Quando cheguei a me apresentar para fazer a entrevista aqui na Via Lagos com o gerente que viu assim o currículo. E olha, não é nada demais, eu só estava assistindo antes da UF. Certo. Me escutou, etc, escutou mais duas, etc. Então, eu falei assim, olha, infelizmente eu não vou poder ficar com ele. E tinha um outro amigo, também da UF, fazia economia na época, era o André Pernalonga. Eu não vou poder ficar com vocês porque o currículo de vocês está muito acima do que o mercado necessita. Eu escutei isso. Eu fiquei desempregado por quase 2 anos, na luta de conseguir o primeiro emprego, no estudo para manter, estudar, entendeu? Por isso que eu digo que se não fosse um osso, eu não chegaria, porque eu passei muito perrengue, não tenho vergonha de falar isso. E caraca, mas nós temos que escutar, eu tava querendo trabalhar na pista, mexer no asfalto, recolher pedaço de ser humano caído desse Justamente. Me contaram. Justamente esse desemprego que você fala aí, Nadelson, hoje ocorre muito, mas é devido de quê? Da educação. Da educação. Olhando para o outro lado, né? Claro que você teve a oportunidade de estudar no colégio particular, mas olhando para o outro lado, a educação em Rio Bonito, ela hoje só mostra números, o IDEB e tudo mais, mas tem que ter incentivo para o aluno também. Tem que ter uma forma de incentivar o aluno com feira de ciências. Então, tem que ter um trabalho todo com os professores, aprimorar os professores, dar plano de cargos e salários, né? Falando lá do plano de cargos e salários, tem que incentivar o professor para também tá dando esse retorno também para o aluno. Tem que incentivar de alguma forma, pensar no incentivo, trazer inovação para a sala de aula. Porque ontem eu estive conversando com a coordenadora, que eu dou aula também, lá no Boqueirão, sou monitor de informática, estava conversando ontem, falta isso na educação de Rio Bonito. Falta essa inovação na educação. Pensar de que forma a educação de Rio Bonito pode avançar. Porque o desemprego tem uma causa. E essa causa, no meu ver, é a educação. E a educação também vem de casa. Aí a outra questão, a questão social, a questão
do meio que a criança vive. Então, tem que ter uma conscientização da educação. Aí, parte também da política pública, que a gente está batendo. A prefeitura tem que implantar a política pública também. Não só política administrativa. Obra. Entendeu? Não. Solange, mostra no plano de governo dela, a maioria das coisas ali, política pública. No meu ver, Solange, ela é excelente. Ela é excelente nesse lado da educação, de política pública. Então, o meu voto é para Solange Almeida, devido a esse quesito de educação. Na época dela, ela criou 6 escolas. Hoje temos no Rio Bonito, uma escola erguida pelo atual governo. E aí, parte do incentivo. É esse incentivo que nós precisamos. Da educação de Rio Bonito. A educação básica precisa ser incentivada. É uma coisa que me incomoda muito, né? É a questão da ausência da nossa biblioteca. Eu já achava que a biblioteca antes, ela já não atendia, poderia ser melhor. Agora, quer dizer, pegaram e botaram no prédio. Em cima do tinoco. Não tem, quer dizer, a pessoa tem deficiência, não tem acesso, quer dizer, você já fez um monte de limitação. Não tem refrigeração, o ambiente está totalmente salubre para quem trabalha lá dentro, ainda mais no verão, período de calor. Quer dizer, em suma, nós precisamos repensar o espaço cultural, precisamos de uma biblioteca. Quem sabe um espaço que tivesse uma biblioteca, tivesse na mesma área um cinema aberto, entendeu? Igual na UF, no Citurf, que você vê que não precisa muito, é uma sala de seminário. Com tela, acabou, entendeu? A gente, quando passa a conhecer o diferente fora, a gente vê. É igual para quem faz a questão de as aulas de didática na parte de educação. Você vê que é um conceito que nossa cabeça a gente vê aquela coisa de educação industrial. Salinha, prédio, salinha, estrutura, refeitório, tudo organizado. Tem que inovar. Aí chega na África, você vê aquela foto que é o contrário, você vê um quadro, uma louça pendurada numa árvore, as crianças sentadas debaixo da árvore e o professor ensinando a mesma coisa. E o pior, o resultado, o efeito é o mesmo, porque na realidade é bonitinho, é um curso que você manter, fica organizado, mas é uma organização que, se você for analisar o pé do sentido da educação, ela é desnecessária. Que só basta ter um professor, você ter um aluno interessado em aprender e acabou. A gente retornar à Grécia Antiga. Então, o problema é que a gente cria tanto mecanismo para querer botar coisa bonita, padrão, pensar grande, que acaba perdendo a oportunidade de fazer o principal, que é educar. Prédio não educa. O que educa é o que está dizendo que é professor. Não adianta você ter um prédio que custou milhares de reais de investimento, enquanto que no final o professor continua ganhando mal. E o pior, o professor ganhando mal tem que ser pai, mãe, psicólogo, conselheiro tutelar, entendeu? Ele tem que entrar com N atividades que não tem como colocar. Então, realmente, nós precisamos repensar a educação, precisamos repensar a estrutura, mas principalmente nós precisamos repensar a nossa forma de vermos o mundo e a estrutura pública. Né? E esse assunto é até interessante, fazer no gatilho. Semana passada foi aprovado pelo Senado no Brasil o sistema de home office. Você ouviu falar em home office? Não. Home office é o seguinte, é uma tendência que surgiu nos Estados Unidos há mais ou menos uma década e ganhou muito força com o avanço tecnológico na área de comunicação. E na Europa está se tornando também por problema de trânsito, locomoção, o deslocamento, o atraso de reuniões. Então a videoconferência criou um ambiente, permitiu uma estrutura que nós não tínhamos antes. Então, quer dizer, a pessoa está em casa, ela recebe um relatório, faz trabalho em casa e ela manda online, mas ela tem um tipo de problema, porque você transforma só para um departamento. Tipo assim, na Delta tem uma empresa, trabalha com consultoria e manutenção, e nessa manutenção, nessa consultoria, o que acontece? O Nadelso, ele, ao invés de ter que alugar uma sala, pagar IPTU, pagar IPVA, pagar IPTU, conta dizendo que são uma despesa que no final chega a mais de R$1.000 por mês se botar um negócio aberto, ele transforma em abre no CGC como um microempreendedor, ou então como uma empresa, só que bota caracteriza como home office, quer dizer, escritório em casa, a tradução pé da risca. Né? E ele em casa ele já funciona e bota tudo para andar. É uma tendência que está surgindo no Brasil, que está pegando forma e que está inovando e tocando muito. Por exemplo, uma outra tendência é você transformar
mesa de restaurante em escritório. Você senta, sim. porque você lá você já tem o Wi-Fi aberto no Rio de Janeiro, já tem um garçom para servir, de você sentar e negociar, quer dizer, você está com tudo pronto. Entendeu? Então você senta, você usa o home office, você atende o cliente lá do lado de fora. Um restaurante, você já tem um esquema fechado com o gerente do restaurante. O programador faz muito isso. O freelance, geralmente o freelance faz isso na área. Eu também utilizo muito isso na área de consultoria. Por exemplo, eu não tenho problema de falar, a maioria das minhas reuniões em Rio Bonito são feitas na antiga padaria Santos Dumont, que ele tem o cappuccino que é perfeito para sentar para conversar. Ou então eu gosto também muito de sentar para começar a fazer as coisas no American Grill. Aí depende do nicho, o horário do negócio todo, mas quer dizer, você economiza a estrutura, que você. E cada um paga a sua parte e acabou. Você senta, negocia, pega o computador. Então, quer dizer, se um nicho de negócio estão chegando, você vê home office, você permite que o cara agregue, mas já começa a ser um serviço de atendimento de um restaurante, dentro de um bar, dentro de uma padaria, e como você vê, começou uma conexão de rede. Entendeu? Está havendo mudança de configuração. E é exatamente isso que nós precisamos ver, mudar a configuração dos serviços. Isso. Porque o importante, que eu falo para o pessoal, você vai querer comprar um chocolate. Você não vai querer saber como o chocolate vem por dentro, você quer comprar o chocolate. E quando o chocolate atender a sua necessidade, o gosto, o sabor, o pacote, você sabe só o quê? Né? Você vai comprar. A hora que o chocolate mudar o bagulho, você não gostou, você vai deixar de consumir, não é? É assim com tudo. O serviço público não. O serviço público ele te joga da forma que ele quer, como bem entende, você já pagou antecipadamente pelo serviço, então está atendendo até não faz diferença e não está nem aí para a sua satisfação como usuário. Estou fazendo uma analogia agora do chocolate e com a questão do usuário do serviço público foco, para jogar para o universitário. O ônibus universitário ele é um produto, um serviço, mas é um produto, um serviço que está atendendo o patrão, que ele é o instante, o fermento que vai dar o resultado para manter a própria sociedade funcionando. Então a forma como trato é igual quando dá um tiro no pé. Infelizmente é assim. Né, Nelson? É um favor. Isso poderia ser criada uma lei, inclusive na reunião que nós tivemos com os três candidatos a prefeito já se prepuseram a aprovar essa lei criada por algum vereador, né, no Legislativo. Enfim, eles apoiam, inclusive a Solange também apoia. Poderia ser obrigatório, né, obrigação da Prefeitura Municipal de Rio Bonito, futuramente, né, a gente está pensando no futuro, criar uma lei que aprove que a Prefeitura nos dê por direito, né, os ônibus universitários, seja ele por licitação ou pela compra, né, de novos ônibus, porque os ônibus estão muito precários. Eu pessoalmente sou da linha de que o melhor caminho ainda seria a licitação. Porque a compra é patrimônio para os outros, só tem aquele detalhe. O problema não é questão de usar para outros serviços. Eu vou ser sincero, eu não vejo o problema você pegar o ônibus universitário, desde que você não falte o serviço e manter os padrões de segurança e manutenção, você usar para utilidade pública diversa. O problema é exatamente o seguinte, você faz de forma pela questão da licitação, de todo o trabalho de certa coisa acaba ficando no vivo, que não há manutenção, e quando quebra, fica o universitário sem de um lado e quem está recebendo o serviço do outro também parado. E o objetivo também da prefeitura não é criar garagem de ônibus. Gente, isso daí não é criar garagem, oficina de ônibus. Mas se for analisar, a estrutura vai um pouco mais, que vai ter o mesmo problema da questão da escola, quando é construído sem planejamento do posto de saúde. Por quê? Vamos lá. Digamos que os ônibus fossem comprados. Certo. Vamos comprar os ônibus. O ônibus hoje está se custando em média aí, por baixo, inicial, R$500 mil. Então bota 5 ônibus, 2 milhões e 500. Tá. Aí você vai ter que botar. No futuro, hoje são usados 4. Mais um para desafogar já esses 4. Mas pensando que existem milhares de pessoas formadas em Rio Bonito. Mas olha, por exemplo, tem concurso no município para mecânico? Tem concurso no município para... Que eu saiba, não. Almoxarifado para trabalhar no setor de oficina? Tem curso especializado para fazer esse tipo de atendimento? Então quer dizer, já vai terceirizar o serviço para fazer manutenção do ônibus. Então quer dizer, não é mais fácil pegar logo um negócio que vai ser que você vai ter que tirar 2 milhões e 500 e se quebrar, espera 3 meses, no mínimo, aquela coisa da burocracia, para chegar a peça, porque não é Rio Bonito.
Isso aí é uma matéria que saiu até, havia até disponível no Facebook um dia desse aí, e saiu na televisão que tinha um pátio em São Paulo que estava com 300 ambulâncias do SAMU paradas lá dentro, porque quebradas, quer dizer, você tem 300 ambulâncias paradas que não tem como sair, porque licitação e a peça é caro para você atender. Então quer dizer, olha o dinheiro que entrou, que foi investido, para você no final ficar um negócio parado ali dentro, que você não tem como ter o desenvolvimento, e sim, o ônibus fica a mesma coisa, porque o princípio, o procedimento é o mesmo. Com certeza, e se parar um ônibus assim, por estar quebrado e tudo mais, a empresa na hora repõe. Exatamente, um raciocínio. Porque se contratar a empresas que têm rodoviárias no trajeto, também é uma coisa a se pensar. No trajeto de Rio Bonito a Niterói, aquelas empresas ali que tem rodoviárias no meio ali, fica até mais fácil dela repor, mais rápido também, né? Enfim, comprar, na minha opinião, não seria um bom negócio, não. Inclusive os universitários. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você vê os carros da PM, tá tudo tá tudo questão de contrato, entendeu? Quebrou, botou tudo no lugar, entendeu? Quer dizer, você vê que você está eficiente, não tem aquele problema de ficar esperando agora o carro parar, você ficar... e tal, e a questão da organização também dos ônibus. Não há uma organização, entendeu? Não há... Recentemente tem, acho que um mês e pouco, 2 meses, eu não me recordo assim, que nós fomos parados na PRF. Inclusive botaram a matéria no Facebook essa semana de novo para... então, nós fomos parados na PRF de São de Manilha, então, em frente à garagem ali da Rio Ita. Poxa, aí é questão da organização. Será que se comprarem os ônibus, vai ter essa organização? Porque a gente tem como cobrar se for caso licitado. Licitação, a gente locando o serviço, vai estar o ônibus bonitinho, vai estar motorista ali, sai na hora certa. Mas você já notou, há uma questão que as pessoas não param para analisar, pelo menos a sua visão minha, de Nadelson Júnior. O sistema da locação, tanto a nível de administração pública quanto a nível de economia, e visando, objetivando o principal, que é o usuário do serviço, vai ser bem melhor. É mais importante. Bem melhor em todos os aspectos. Você está falando de economia, de estrutura, não está criando despesa paralela para dentro da máquina e permanente para dentro da máquina do município ou do Estado da União. Mas a proposta que fica na cabeça, uma vez que eu falo a questão de comprar os ônibus, é exatamente o seguinte: é a questão política, porque o ônibus comprado, os universitários continuariam reféns dos movimentos políticos e haveria continuação da manipulação política como tem sido agora. Então, quer dizer, a solução viesse ser exatamente o contrato. Entendeu? Porque o contrato seria a empresa acabou e você não teria que a questão de problema político, de não está faltando isso, está colocando aquilo. Tem que estar implorando para a prefeitura colocar o veda lá o veda da janela, né, a borrachinha da janela, está implorando, enfim. O ônibus hoje não oferece segurança e também a gente não está pedindo demais, não. A gente não quer ônibus King, ônibus, enfim, a gente não está pedindo conforto, a gente está pedindo um conforto considerável para o trajeto, porque hoje o ônibus é urbano e tem poltrona que nem tem estofado mais, entendeu? E isso nós levamos, inclusive o jornalista Flávio Azevedo, ele ficou até na reunião, ele falou comigo: poxa, eu levava o casaco de lã para colocar no encosto que não tem um encosto de cabeça, ele colocava o casaco de lã e todo mundo ficava caçando ele na universidade, que ele fazia. Enfim, o ônibus nem encosto tem, não tem encosto, não tem cortina, não tem nada. Entendeu? Não há uma manutenção periódica, não adianta falar por aí que os ônibus universitários estão novos. Não, os ônibus universitários estão precários. O envelopamento é novo. William, para a gente terminar e não ficar uma coisa redundante, muito obrigado pela presença, foi muito legal. Para terminar e fecharmos com chave de ouro, o que você tem a dizer para o nosso telespectador? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte: para Rio Bonito melhorar hoje, eu voto em Solange Almeida.
Para Rio Bonito ficar Caraca, cada agora que eu vez vi que você melhor. tava com 15 no peito. Caraca, eu sou muito desligado, mano. Agora que eu vi. Para Rio Bonito continuar, não continuar do jeito que está, crescendo para melhor e em prol dos universitários de Rio Bonito. Solange Almeida se compromete a melhorar a qualidade da educação de Rio Bonito e melhorar principalmente o incentivo a essas crianças a estudarem, entendeu? E por isso eu voto em Solange, eu voto 15, PMDB. Nossa, legal. Gente, tenha uma boa tarde, bom dia, boa noite, sei que eu assumi esse vídeo, né? Nós viremos com outros textos, a participação de mais pessoas. Se você quiser participar, é só ter contato no Facebook, que nós fazemos um agendamento e vamos fazer a filmagem. O que é importante, acima de tudo, é compartilharmos e permitirmos que a informação e o conhecimento fluam. Essa é a maior proposta de todos. Então, fique com Deus.